Olá, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a história da minha mudança com a minha família e o porquê a gente decidiu largar tudo em Salvador e vir morar aqui em São Lourenço, Minas Gerais. Antes da gente continuar, queria te pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu gostei e você ativar o sininho se você quiser receber as notificações de novos vídeos. E se puder também, se inscreve lá no Instagram da gente, que é o @coraçãoemchamas.org. Eu me chamo Tarcísio Velame e é exatamente hoje, dia 30 de agosto de 2019, a gente está fazendo um ano que a gente chegou aqui em São Lourenço. E muita gente, apesar de ter recebido a notícia em 2018, não sabe que tudo começou antes de 2018, quando em 2014 eu completei 30 anos e eu, como homem temente a Deus, busquei de Deus qual era a vontade do Senhor para minha vida. Porque eu poderia seguir na minha carreira profissional, porque eu trabalhava em uma empresa, eu poderia buscar cursos, aperfeiçoamentos, eu poderia investir na minha área empreendedora, porque a gente tinha negócios em Salvador. Eu poderia investir na minha área como professor, porque dei aula há muitos anos, e aí eu poderia fazer alguma graduação, pós-graduação, mestrado. Ou eu poderia investir na minha área ministerial, no meu chamado de Deus. Que nessa época, em 2014, eu já tinha certeza do chamado de Deus na minha vida, que era um chamado pastoral, um chamado de ensino da palavra. E eu comecei esse processo de oração, buscando de Deus qual era a vontade dele para a minha vida. E durante 2 anos eu orei. E foi então que em novembro de 2016 eu recebi a resposta de Deus que eu deveria investir na minha área ministerial. E aí a partir de novembro, a minha vida ela começou a apontar em direção ao chamado que Deus tinha na minha vida. E aí eu passei a fazer uma oração junto com a minha família, que era onde, como e quando. E eu comecei a buscar informações. O que era necessário para que eu me tornasse um pastor? O que eu precisaria para poder abrir uma igreja, né? Para eu cumprir o propósito de Deus na minha vida. E nesse tempo, Deus ele levantou alguns profetas dele para nos avisar que a gente seria enviado. Isso ainda em 2016 para 2017. A gente não tinha noção da dimensão que isso seria, mas o Senhor ele já vinha nos alertando. E foi em que em 2017 surgiu a oportunidade da gente ir na Escola do Clamor, que ocorreria em janeiro de 2018. E quem não conhece a Escola do Clamor, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa conhecer um pouco. E Deus ele nos falou que ele nos daria 2 coisas nessa escola. A primeira, que ele nos daria algumas respostas do que nós vínhamos orando, e a segunda, que ele derramaria algo sobre nossas vidas. E como a Escola do Clamor, ela ocorre numa cidade vizinha a Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente aproveitou a vinda a Minas Gerais para poder vir aqui em São Lourenço. São Lourenço é a terra onde minha esposa nasceu, mas ela saiu quando tinha 6 anos e nunca mais tinha voltado. Então haviam 26 anos que ela tinha saído de São Lourenço e ela não tem parentes aqui em São Lourenço. Mas existiam alguns amigos especiais que o pai dela tinha deixado aqui. E a gente decidiu então visitar esses amigos, visitar a cidade, conhecer a cidade de São Lourenço. E a gente passou apenas 2 dias aqui e aí então fomos para BH para poder ir para a Escola do Clamor. E assim, algo sobrenatural aconteceu, porque quando a gente saiu daqui, no meio da estrada a gente sentiu algo diferente, como um amor assim muito grande por essa cidade, um amor muito grande por essas pessoas, e era algo que realmente não vinha da gente, era algo que eu creio que era Deus que estava colocando em nosso coração. E a gente ainda não tinha noção de que viríamos para São Lourenço. Mas a gente volta para BH, a gente vai para a Escola do Clamor. A Escola do Clamor são 13 dias que a gente ficou em um retiro, em um sítio, com diversos outros irmãos de todo o Brasil, e é algo muito especial, porque são 13 dias mergulhando na presença de Deus. E já nos primeiros dias, Deus ele levantava pessoas para poder nos falar, profetizando sobre nossas vidas, de que nós seríamos enviados. E aí a gente passou a orar para saber onde nós deveríamos ir, porque o Senhor já vinha falando com o nosso coração que nós seríamos enviados. Bastava agora buscar de Deus para onde deveríamos ir. E aí, numa noite, o Senhor deu a resposta para minha esposa, Clara, de que a cidade que deveríamos ir seria São Lourenço. Mas eu
né, como lado racional da família, eu falei que eu só iria se eu tivesse 100% de certeza. Naquele momento eu tinha algo que era a paz no meu coração. Eu sentia como se fosse realmente essa direção de Deus. Mas eu só poderia fazer essa loucura de largar tudo, largar trabalho, largar familiares, largar amigos, largar nossa cidade, se eu realmente tivesse 100% certeza da voz de Deus e para onde Deus queria nos levar. E aí durante os dias o Senhor ele vinha, falava muito forte ao meu coração, sabe? Ele usava muitos preletores para poder trazer uma revelação, para poder trazer uma direção. E esses 50% que eu tinha de certeza foram subindo para 60, para 70. E eu lembro de uma noite que o Senhor ele falou com a minha esposa que eu era como Moisés. E assim, eu recebi aquilo no espírito, mas continuei no meus 70%. E aí no outro dia, quando a gente foi para poder ser ministrado, a gente estava lá ouvindo a ministração e o pastor estava falando o tempo todo que a gente precisa se movimentar para onde Deus está direcionando, tudo. E assim, Deus estava falando ao nosso coração e aí Clara me cutucou com o cotovelo e falou assim, aí, tá falando com a gente, ó, é uma resposta. Só que, na hora que ele tava falando isso, ele tava contando um pouco da história de Noé. De como Noé, ele ouviu a voz de Deus e ele seguiu em direção à voz de Deus. E aí eu, no meu íntimo, eu falei, Senhor, esse homem tá falando de Noé. Mas o Senhor falou comigo ontem à noite que eu era Moisés e não Noé. E aí, diante de Deus, o preletor, ele começou a falar, e Moisés, irmãos, que chegou e pegou o povo e foi no Mar Vermelho e ouviu a voz de Deus. E aí esses 70% se tornaram 80%, que depois se tornaram 90%, até que após os 13 dias, existem 3 outros dias que são já em BH, na Igreja da Lagoinha, e são conhecidos como Conferência Profética. E o Senhor continuou falando no nosso coração. Então a gente chegou ao último dia, no último turno, que era a noite, na última ministração da noite, no último momento da ministração, eu ainda estava com 99% de certeza. E eu falei para Deus, Deus, eu só farei isso se eu tiver 100% de certeza. E por que esse 1% era algo que me incomodava, que me impedia de realmente seguir a vontade de Deus? Porque como eu tinha anos antes estudado um pouco sobre o que era necessário para ser um pastor, que eu entendi que você precisaria fazer um seminário, né, como se fosse uma faculdade, eu me questionava, eu falava, mas Senhor, eu não tenho um seminário, como eu posso realmente ser um pastor se eu não tenho um seminário? Como que eu vou ter algo legítimo no meu ministério? E aí o pastor Ricardo Robortella, ele foi tremendamente usado pelo Senhor e ele trouxe a resposta para a minha vida. Isso que eu estou falando, gente, era uma igreja com 6.000 pessoas, o pastor estava no púlpito pregando, então ele não estava falando diretamente para Tarcísio, ele estava falando que Deus direcionava ele. E eu vou ler aqui exatamente as palavras que ele usou. Abre aspas. Samuel foi legitimado na presença e precisamos ser legitimados na presença. Nosso ministério não é legitimado por um título. Aí ele falou outra frase. O título não pode te transformar num adorador, nem num apóstolo, nem num pastor. Porque o título ele só reconhece aquilo que você já é. E a terceira e última frase que ele falou foi que Deus vai legitimar ministérios essa noite e Deus vai te liberar para o seu destino. Então essas foram exatamente as palavras que ele usou. Quando ele falou isso, eu fiz uma prova com Deus. Eu fiz, Deus, se isso realmente é para mim, eu peço que o Senhor faça uma coisa, né? Que é algo íntimo com o Senhor que eu pedi. E imediatamente o Senhor me respondeu. E aí naquele momento então, eu tive os 100% de certeza de que nós deveríamos vir morar em São Lourenço. E aí a gente volta para Salvador em fevereiro de 2018, já com a certeza de que a gente iria se mudar para São Lourenço. A gente só buscava agora o tempo da mudança e como essa mudança ocorreria. E aí nós vamos contar no próximo vídeo tudo o que ocorreu em Salvador para que a gente pudesse vir para São Lourenço. Então, caso você esteja assistindo essa primeira parte do testemunho e a gente já tenha lançado o segundo vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para você poder acessar.